Ora, já aqui se percebeu que este é um assunto que, em termos sociais, é fraturante na sociedade portuguesa, mas em termos políticos ficou hoje também a perceber-se claramente que está a fazer moça junto de alguns partidos, nomeadamente na coligação. É a análise política que segue nesta tarde informativa. Ricardo Jorge Pinto, boa tarde, bem-vindo. E vamos começar precisamente pela coligação. Poderá este tema que disparta a intimidade dos cidadãos causar mais moça na coligação do que o episódio Paulo Portas? Já causou. E, na verdade, isto foi revelar que esta é uma coligação, e desculpem a expressão, colada com cuspe. Isto é, que tem matérias fraturantes que a qualquer momento podem vir à tona e causar danos naquilo que é a imagem de consistência, de coerência, que tanto é necessária e que, por exemplo, neste último Congresso do CDS, Paulo Portas tanto invocou para dizer que esta legislatura, pela primeira vez no âmbito de uma coligação, pode chegar ao fim, a primeira vez na história da democracia portuguesa. A verdade é que se percebe que PSD e CDS têm muitas matérias sobre as quais não estão de acordo e que a qualquer momento, mesmo entre grupos parlamentares que parecem muito bem sintonizados, sobretudo depois da crise de julho, na verdade podem começar a tremer sempre que uma matéria, como neste caso de caráter social, pode vir abalar aquilo que é a sustentação desse mesmo entendimento político. E não será legítimo então perguntar o porquê do timing desta proposta a ir a Parlamento? Poderia ser para desviar atenções de outro assunto e acabou por correr mal o objetivo? Pois, é uma boa questão e haveria muitas outras para fazer. Há aqui uma série de erros de ponto de vista político que são difíceis de entender. Em primeiro lugar, como é que se coloca a referendo uma matéria que, como há pouco a vossa peça dizia, não tem real implicação em termos práticos. Depois, como é que se coloca esta questão sabendo que dentro da coligação governamental ela poderia causar embaraços, como na verdade está a causar embaraço. Terceiro lugar, é muito difícil para as pessoas, no meio de uma crise económica muito grave, virem agora referendar e executar o seu dever cívico de voto perante uma matéria de caráter tão particular e tão íntimo até no que diz respeito àquilo que é a substância desta questão, que diz respeito às morais e que diz respeito àquilo que é o comportamento das pessoas em sociedade. Ora, se a coligação sai enfraquecida, também o próprio PSD, exemplo disso, a saída de Teresa Leal Coelho da vice-presidência da bancada. Pois, isto causou não apenas fraturas entre PSD e CDS, mas dentro do próprio PSD. O CDS teve uma solução que me parece a mais eficaz perante este embaraço, foi abster-se e aí não houve sequer grandes divisões internas porque não havia espaço para as haver, embora, na verdade, dentro do CDS também houvesse alguma dissonância em relação a esta matéria e a posição até do ministro Mota Soares, relativamente à questão, mostrava que se na verdade tivesse havido, se Paulo Portas tivesse permitido alguma discussão, essa fratura poderia ter vindo também ao de cima, mas dentro do PSD veio. Isto mostra como também a própria bancada parlamentar não é tão homogénea e consistente como se calhar Pedro Passos Coelho gostaria neste momento de a apresentar. Mas tem aqui uns sinais também de vitalidade e de até alguma saúde democrática dentro do PSD. Isto mostra que mesmo um partido, quando está a exercer o poder e quando muitas vezes se une à volta daquilo que é a voz que o seu dono, neste caso o líder do PSD, tem para dizer, consegue ainda ter essa saúde para, com declarações de voto ou até mesmo com esta demissão da vice-presidente da bancada, poder mostrar que no PSD ainda há vozes dissonantes e que são capazes e têm a coragem de mostrar aquilo que pensam. Se calhar, a médio e longo prazo, isto pode ser positivo para o PSD. E a perguntar é se pode ou não haver também algum constrangimento pela força que a JSD ganha no interior do partido neste momento. Eu acho que a JSD aqui é instrumental. Eu acho que acabaram por ser úteis para esta matéria, mais do que verdadeiramente estarem a colocar aquilo que é a sua posição, como por exemplo aconteceu em matérias semelhantes com a JS relativamente ao Partido Socialista de José Sócrates. Aqui eu penso que há realmente uma disciplina em termos de órgãos do partido, o que não há, e se calhar, como eu dizia há pouco, ainda bem para o PSD, é uma total unanimidade relativamente a estas matérias fraturantes. E agora, este diploma vai cair nas mãos do Presidente da República. Poderemos tentar vaticinar o que é que Cavaco Silva vai fazer com ele? Pois, é difícil, porque na verdade Cavaco Silva tem legitimidade e até olhando para outras posições que ele tomou, pode na verdade cair para qualquer um dos lados. Pode considerar aquilo que eu há pouco dizia, que é
não há realmente interesse público para discussão em termos de referendo desta matéria. Pode considerar que o referendo é, na verdade, uma arma útil, como eu, por exemplo, também acho, e tu já me ouviste aqui defender várias vezes a democracia deliberativa, mais participativa, e, portanto, eu sou o mais possível a favor dos referendos, mas mesmo assim tenho dúvida sobre se esta questão entrará naquilo que me parece o leque das opções sensatas e razoáveis. Pode considerar que há aqui matéria, até do ponto de vista constitucional, delicada, e pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie não apenas naquilo que é o cerne da questão, mas também a montante e a jusante, aquilo que é a utilidade de um referendo sobre esta questão, e pode meramente fazer um jogo tático e político, olhar para esta questão e ver se, em termos daquilo que é a estabilidade governativa de um país que está à beira de sair de um resgate externo, pode ou não ser útil neste momento. Olhando para o dia em termos políticos, fica também marcado pelo ato protagonizado por Pedro Passos Coelho. Há momentos formalizou essa candidatura sem surpresas? Sem surpresas. Será provavelmente o candidato único, pelo menos em termos de candidaturas fortes. Era inevitável que ele tinha que ser o candidato. Seria extremamente complicado se Pedro Passos Coelho agora abdicasse do seu lugar de líder do PSD. Provavelmente criaria uma crise política, na medida em que seria um primeiro-ministro que nem sequer mandava no seu próprio partido. Mas há aqui um lado simbólico que me parece mais importante, que esta candidatura é apresentada já com o intuito de ganhar as próximas eleições legislativas. Se me fizesse esta pergunta há 6 meses, eu diria que provavelmente Pedro Passos Coelho estaria a apresentar esta candidatura por necessidade de cumprimento de calendário, isto é, perceber claramente que 2015 seria o ano em que passaria o testemunho para o Partido Socialista. O PSD tem vindo a fazer sondagens internas que, dizem os meios de comunicação social, revelam que, na verdade, o PS não consegue descolar do PSD. E um outro dado importante, que António José Seguro vale bastante menos do que o próprio Partido Socialista. E, portanto, Pedro Passos Coelho está a sentir o receio dentro do PS e está a preparar uma candidatura para este Congresso em fevereiro, já com o intuito de apresentar um argumentário, que será o argumentário em 2 aspectos. Em primeiro lugar, convencer o parceiro de coligação a ir em coligação em 2015, para fortalecer a sua própria candidatura, e, em segundo lugar, mostrar que, na verdade, estas medidas de austeridade que tanto doeram aos portugueses podem ter uma recompensa, e aí falta saber se o orçamento para 2015 permite encaixar essa mesma recompensa e então chegar com as tais hipóteses de vitória contra um Partido Socialista que neste momento é apontado como vencedor. Ricardo Sousa Pinto, obrigada. Obrigado. Uma boa tarde.